Boa tarde. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 21 de novembro, às 14 horas. Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro aqui de felicitação à Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a AMAT, especialmente na pessoa do Dr. Marco Antônio Freitas, que foi eleito presidente da nova diretoria executiva, Dr. Alex Santana de Novaes foi vice-presidente. Eu estou sem meu óculos aqui, está uma dificuldade. A doutora Cássia, doutor Léo Leonardo, está difícil de ler aqui, tá? Humberto Marcial, eu estou conseguindo ler aqui. O meu, será que... vamos ver, se Vossa Excelência me emprestar. Vamos ver. Deu. Dimer Azalim, Carlos Schirmer, Isabel das Graças Dourado, conselheiros aqui, a professora Daniela Muradas, Afonso Celso Raso, eu cumprimento todos os conselheiros, o Conselho Superior e toda a diretoria executiva. A posse será agora no dia 21 de novembro, às 21 horas. Então, gostaria de fazer esse registro de felicitação aos empossandos. Adesão do Ministério Público, Excelência. Registro da adesão do Ministério Público. Mais algum registro? Não, da minha parte, não, né? Problemas, não. Também vamos aqui registrar a presença dos alunos do 9º e 10º período da Milton Campos, todos alunos da professora Fernanda Nigri, que estão aqui em estágio. E também alunos da Faculdade Promove também, da Milton Campos e da Faculdade Promove. Está aí o Sim. professor da Promove? Quem que é? É a doutora Fernanda, a professora Fernanda também, que está com os alunos do Promove? Quem que está com os professores da Promove? Algum professor? Só aluno, né? Promove. Bom, então, feito o registro aqui. Então, vamos dar início à sessão. Observada a ordem regimental, existem 2 pedidos de preferência de advogados que estão atuando fora de Belo Horizonte, tem preferência regimental. O primeiro que pediu foi o doutor Caio, e o outro, quem que é? É de Formiga. É a distância, não, né? Não, doutor Wagner. Doutor Wagner. Então, nós vamos dar preferência regimental aos 2 advogados de fora. Então... O primeiro processo é da sessão da doutora Maria Cecília. É o processo 10.008/2016, recorrentes empresas de transporte urbano e recorrido União Federal. Doutora Cecília é a relatora, doutor Luiz Otávio Renault é o segundo votante e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito, doutor Caio Luiz Vieira de Mello, pelas recorrentes. Então, com a palavra, a relatora. Eu vou ouvir primeiro as sustentações orais, depois eu pronuncio meu voto, por favor. Então, entrega para o Nice. Olha o chique dele aqui. Bom, então, deixa eu ver o processo na pauta. Onde que está a doutora Maria Cecília? Bom, com a palavra, então, recorrente... Tem um recorrente aqui. Recorrente aqui. Com a palavra escrito.
Para a sustentação oral, doutor Caio Vieira de Mello, a quem concedo a palavra. Cumprimento da Vossa Excelência, presidente da Igreja Turma, cumprimento os demais membros da turma, e venho aqui mais uma vez sustentar esta questão que é extremamente tormentosa. Qual seja, a juíza originária determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito por 2 fundamentos. O primeiro deles dizia que o fato de ter vários reclamados no polo ativo, embora todos eles tivessem o mesmo fato gerador do direito reivindicado, e também o fato de que os autores não juntaram aos autos os autos de infração do Ministério Público, lavrados pelo Ministério Público do Trabalho. Acontece o seguinte: primeiro, que nós não podemos aceitar uma justiça em que só uma parte tem direito de ação. Só o reclamante pode reclamar. Só o empregado pode reclamar. O empregador não tem ação aqui. Então, não pode nem formar litisconsórcio, que tem a finalidade de quê? De agilizar, tornar ágil ou agilitar, como diz o ministro Marco Aurélio, agilitar o julgamento da questão, o fato relevante, que nada mais envolve uma autuação que hoje está na ordem de 3 bilhões e 200 milhões, que vai levar todo o sistema de transporte coletivo urbano de Belo Horizonte ao caos verdadeiro. E o segundo ponto, havia uma determinação nos autos da própria juíza, então, doutora Adriana, determinando a União juntar os documentos, os tais autos de infração. E em que momento essa sentença foi proferida? Em que momento? Já tinha sido proferido um despacho, concedido uma tutela antecipada, suspendendo toda a eficácia dessas autuações até julgamento final da ação. Havia esse despacho. E havia mais uma determinação de abrir-se a dilação probatória. Prova pericial determinada, quesitos determinados e prova testemunhal determinada. Esse é o ponto. Nesse momento, nesse estágio, de uma noite para o dia, foi extinto o processo. O que nós alegamos no recurso? A sentença surpresa. Nós não tínhamos condições de imaginar que esse processo poderia vir a ser extinto dessa forma que foi. E mais, já estava em vigor o novo Código de Processo Civil, que tem o artigo 9º e o 10º, e que, conforme a resolução 230 do TST, foram recepcionados, 203 de 2016 do TST foram recepcionados. E o TST foi até interessante. Na exposição de motivos, o ministro Dallazem, ele fala sobre a sentença surpresa, e ele diz o seguinte, aspas, a experiência do direito comparado europeu, berço da nova concepção de contraditório, que recomenda algum temperamento em sua aplicação, tome-se, a título de ilustração, a seguinte decisão do Tribunal de Relação de Portugal de 2004. A decisão surpresa apenas emerge quando ela comporte uma solução jurídica que, perante os fatos controvertidos, as partes não tinham obrigação de prever. Nós não tínhamos obrigação de prever. E mais, que é o detalhe mais fundamental, processo. Se tivesse visto na inicial, a emenda pelo novo Código seria admitida. Está recepcionado. Não nos foi facultado nada. Veio essa decisão, que data vênia, já foi decidida, foi julgada aqui por essa Igreja Turma, essa questão. A Sua Excelência, a desembargadora relatora, nos concedeu uma tutela de urgência, restaurou o status quo do processo e manteve vigente aquela liminar anteriormente concedida pela doutora Adriana, hoje desembargadora desse Egresso Tribunal. E mais, o que é importante, dessa decisão da ilustre desembargadora,
houve um agravo regimental. E o agravo regimental teve por fundamento violação do 9º e 10º. E qual foi o resultado do agravo regimental? Foi desprovido. E agora nós podemos ter uma inversão daquilo que havia sido decidido lá atrás. Então, a questão é mais do que clara. E, volto a dizer aqui, da outra vez, parece que não fui compreendido, mas para o Ministério Público do Trabalho, porque eu tenho o maior respeito, consideração, o que as empresas querem é a verdade. O que as empresas procuram é que essa questão seja solucionada de uma vez por todas. E não que fique pendente aí. Agora, nós entrarmos com mais de 60 ações individuais, visando a mesma coisa para saber se a bilhetagem eletrônica é transferível ou intransferível. Esse é o problema. Essa é a questão. Mas o que discute aqui não é essa matéria de fundo. O que discute aqui é o seguinte: se essa decisão poderia ser proferida da forma que foi ou não. Essa é a forma. E se nós analisarmos aqui a exposição do motivo do egrégio TST, no que concerne essa aplicação das novas normas do Código de Processo, nós veremos que o nosso caso encaixa perfeitamente naquilo. E por que o CPC novo trouxe essa novidade? Novo da novidade. Ele trouxe por quê? Para que estabelecesse o amplo contraditório, para que tudo que fosse pedido ou deferido ou postulado existisse um contraditório. No nosso caso, não houve. Não tivemos esse privilégio. Doutor Caio, só um minutinho interrompendo o senhor. A turma tem aplicado aqui, em vários casos, a teoria da causa madura. Então, pode ser, eventualmente, enfrentado o mérito, ainda que seja acolhido, dado provimento a recurso, pode ser julgado o mérito. Então, eu pediria que o senhor também se manifestasse sobre o mérito da ação. Excelência, eu agora estou surpreso. A outra decisão surpresa. Novamente. Porque o mérito dessa ação ela depende de uma dilação probatória que está lá deferida. Está lá deferida. Depende. Não se pode determinar ou não se a bilhetagem eletrônica seria o meio de apurar o ponto sem se saber, prova provada, se o bilhete era pessoal e intransferível ou não. Ou não. Isso não está decidido. Isso não está apurado. Isso depende de prova. Seria aí, nós vamos criar uma outra surpresa dentro da surpresa. Nós vamos resolver um problema criando outro. Porque não temos condição de julgar mérito. Não há condição de julgar mérito. A ação tem que se prosseguir. A prova tem que ser feita. Vai haver um claro cerceamento de direito de defesa. A postulação é para extinguir o processo, não dá um caminho, vai por outro. Data máxima vênia. Rogo a vossas excelências que compreendam que esta prova é extremamente necessária. Sem ela, não tem condição da ação prosperar. A ação perdeu. Vai prevalecer a alegação, o poder de polícia do fiscal, auditor fiscal. É isso? Nós não podemos contraditar isso, não podemos provar o contrário. É isso? Nós esperamos que o processo, que a matéria processual seja julgada como matéria processual. Era o que eu tinha a argumentar. Muito obrigado. Espero que vai fazer uso da palavra. Vamos com a palavra à relatora. A exposição do Dr. Caio foi muito clara, reflete a realidade do processo. Então, realmente, em primeiro grau, houve a extinção da ação em pleno curso da fase de conhecimento, com decisão liminar, depois de realizada a audiência inicial, a apresentação da defesa, a designação da perícia ainda não realizada e a inclusão do MPT como cursus legis. E, em decisão de tutela de urgência, o teor da decisão é conhecido por ambas as partes, tanto pelo procurador das autoras e recorrentes, como pelo Ministério Público. Eu proferi decisão que foi confirmada nos autos do agravo regimental, no sentido de que as questões atinentes à suposta inépcia da inicial, declarada de ofício
pela ausência de documentos imprescindíveis ao julgamento, bem como ao litisconsórcio ativo, ficaram suplantadas pela preclusão, exatamente pela análise que a doutora Adriana havia feito do processo. Ela já havia analisado a inicial, já havia autorizado o prosseguimento e, inclusive, deferido liminar em prol das empresas. Não se podendo admitir retrocessos na marcha processual em surpresa para as partes, como ocorreu no caso, em que a magistrada substituta, que atuou na vara por onde tramita o processo, acabou por reformar a decisão anterior da magistrada titular, para a qual o processo estava em condições de prosseguimento, tanto que determinou a realização de perícia para a completa instrução da matéria fática. O voto é extenso. Eu havia me proposto a fazer uma leitura de grande parte dele, mas diante do volume de ações, eu não tenho condição de fazer essa leitura. Então, o que eu fiz, doutor Caio e doutora Cristina? Eu imprimi o voto na íntegra e vou entregar uma cópia para o doutor Caio e uma cópia para a senhora, tá? Então, eu estou mantendo aquela decisão, dou provimento ao apelo, agora em caráter de decisão de recurso ordinário, para afastar a veneranda sentença que entendeu pela violação aos incisos 4 e 10º do artigo 485 do CPC. Eu estou anotando que, quando o acórdão confere provimento ao recurso para afastar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, é possível o tribunal deixar de retornar os autos à origem para prosseguir no andamento processual naquelas hipóteses em que o feito já se encontra em condições de julgamento, estando a causa madura, conforme preconizado pelo parágrafo 3º do artigo 1013 do NCPC, aplicável ao processo trabalhista por força do disposto do artigo 769 da CLT e item 28 do artigo 3º da Instrução Normativa 39 do TST, aprovado pela Resolução 203 de 2016. Neste caso, o tribunal pode enfrentar diretamente o mérito da controvérsia, sem que se possa cogitar de nulidade por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, diante da expressa autorização legal nesse sentido. Assim, eu estou propondo, como voto meu, que a gente deixe de determinar o retorno dos autos à origem para prosseguir no regular andamento processual, uma vez que o processo encontra-se em condições de julgamento, estando a causa madura, inteligência dos dispositivos legais que eu já citei. E passo diretamente ao enfrentamento das questões controvertidas no presente feito. No que tange à validade ou não dos dados extraídos do sistema de bilhetagem eletrônica para subsidiar a atuação dos fiscais do trabalho de outros órgãos, abri um tópico e estou analisando. A prova vital desse processo é um laudo pericial que as autoras contrataram. Esse laudo tem por volta de 38 mil páginas. Renata, minha assessora, que ficou responsável por me auxiliar nesse trabalho, fez um trabalho minucioso. Ela visitou uma a uma as páginas desse laudo pericial. Mandamos buscar o pendrive na vara, onde o laudo pericial está. São várias vias do pendrive, uma delas está conosco, uma na guarda do diretor de secretaria, e parece que cada uma das partes recebeu uma. Ela analisou uma a uma. E como o PJE é muito complexo, para a gente fazer uma análise, imprimiram, por conta deles também, várias páginas do processo para que nada ficasse perdido. Depois dessa análise minuciosa, o que se entendeu? Que os dados trazidos na perícia das autoras, eles acabaram ficando incontroversos. Existem inconsistências no sistema de bilhetagem eletrônica? Não tem dúvida de que existem. Tanto que a doutora Adriana deu a liminar. E doutora Adriana, uma juíza, na época juíza experiente, ela não daria uma liminar contra a atuação do Ministério do Trabalho se não fossem detectadas inconsistências importantes. E no caso foi o quê? Empregados mortos, em que o Ministério do Trabalho apurou jornada de trabalho para eles. Por quê? Porque o cartão deles, a despeito de eles terem falecidos, não foram retirados do CPF a eles pertinentes e foi passado a outro trabalhador que usou aquele cartão de bilhetagem eletrônica. E assim há outras inconsistências. Por exemplo, empregado em férias, que foi detectado trabalho para aquele empregado em férias. E outras, eu só estou relatando algumas delas para a gente poder exemplificar. Grande parte do laudo pericial trazido pelas autoras diz respeito à apuração de horas extras e de adicional noturno, com base nas papeletas utilizadas para o controle de horário dessas empresas. Uma das alegações das empresas, inclusive, é essa. Olha, o Ministério do Trabalho, o que faz a fiscalização, ele está desrespeitando a convenção coletiva. Por quê? A convenção coletiva tem uma cláusula que fala que essas papeletas são um instrumento hábil para o controle de jornada.
Só que a nossa análise data vênia da colocação do Dr. Caio, menos quanto ao mérito da tribuna, mas o mérito foi todo explicitado na visita que ele me fez ao gabinete. Ele esteve no gabinete 2 vezes, como também os membros do Ministério Público estiveram lá, e acredito que ele tenha visitado a todos os gabinetes, porque a questão realmente é importante, é complexa e vai ter uma repercussão grande na vida empresarial dessas empresas que são autoras. Na verdade, o laudo, então, tem grande número das páginas diz respeito a essa apuração. E outras a respeito de interpretação jurisprudencial a respeito de algumas questões. Por exemplo, uma jornada que começa hoje e que avança 15 minutos para a jornada de amanhã. Aí o Ministério do Trabalho vem e fala, olha, foi desrespeitar as férias, houve trabalho no primeiro dia de férias. E outras parecidas, com o intervalo, avançou 15, 20 minutos, que podem ser consideradas inconsistências também, caso seja trazido no auto de infração. Agora, o que nós percebemos é que o cartão emitido pela BH Trans e esse sistema de bilhetagem eletrônica, ele foi pensado para controle das viagens, como o Dr. Caio falou. O cartão passa e abre o ônibus e abre a viagem. Por quê? Porque a BH Trans precisa saber quantos foram os usuários, quais foram as viagens realizadas, para dividir o dinheiro. O dinheiro é arrecadado pela BH Trans e é com base nesse sistema de bilhetagem eletrônica que é transferido por satélite, se não me engano, é imediata a transferência dos dados, ela faz o rateio desse dinheiro. Mas não é só para isso, e aí eu peço vênia da sustentação oral do Dr. Caio, aqui da tribuna, que ele não tocou nisso, mas daquele que conversou comigo no gabinete, de que o cartão não tem titular. Na verdade, o cartão é emitido por CPF de trabalhador. E é possível a empresa ter cartão reserva. Então, quando um trabalhador perde um cartão, ele não deveria receber o cartão vinculado ao CPF de outro trabalhador, ele deveria receber o cartão reserva. Quando um trabalhador é admitido e até que se providencie a emissão de um cartão para esse outro trabalhador, ele deveria trabalhar com cartão reserva. E aí essas inconsistências não teriam ocorrido. Eu ressalto aqui, eu até grifei para falar, quanto ao fato de os cartões serem pessoais e intransferíveis, salvo nas condições em que alocados como reserva para situações pontuais e emergenciais, fato identificado no próprio laudo pericial das autoras, corroboro do entendimento manifestado pelo MTE na nota informativa número 27 de 2016, no sentido de que, abro aspas, os registros de viagem da BH Trans têm por mote não apenas controlar a suficiência e periodicidade das linhas, mas também evitar que motoristas cansados em sobrejornada circulem e coloquem passageiros e demais usuários do trânsito em risco. Essa a razão de serem os cartões individuais e vinculados ao ao CPF de cada motorista ou cobrador, mostrando-se insuficiente a mera identificação do veículo e registro dos horários de início e término das viagens, pois, do contrário, seria impossível verificar o trabalho exaustivo por parte dos motoristas na situação de risco identificada pela BH Trans. Logo, não se pode afirmar genericamente, como pretendem as autoras, que todos os registros de horários no SBE não podiam ser atribuídos aos titulares dos cartões Citibus utilizados nas viagens, não sendo sequer razoável a ilação de que o SBE não servisse como meio auxiliar para a apuração da jornada dos motoristas e cobradores, sobretudo quando constatada na ação fiscalizatória a invalidade dos registros de ponto oficiais apresentados pelas empregadoras, no caso, as empresas autoras. Nesse ponto, eu abro um parêntese para colocar, isso está no voto, eu não sei em que ponto do voto que está, que o Ministério do Trabalho fala que o sistema de bilhetagem eletrônica não foi tomado como meio de controle da jornada dos trabalhadores. Na verdade, eles primeiro investigaram as papeletas de horário de trabalho, fizeram entrevistas, investigações, e quando eles verificaram que esse sistema não refletia a jornada, aí sim eles se valeram do sistema de bilhetagem eletrônica como meio auxiliar de apuração. E identificaram nesse sistema uma jornada mais próxima do real do que aquele que estava na papeleta. E mais, não foi o único meio. As inconsistências, elas podem ser discutidas uma a uma em
ações de nulidade do auto de infração ou em procedimento administrativo em que elas sejam investigadas. As empresas têm todos os documentos para esse controle. Então, em síntese, eu estou conhecendo do recurso ordinário e dando-lhe parcial provimento para afastar a preliminar acolhida na sentença de ID 449-0C18, no que tange à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, incisos 4 e 10 do artigo 485 do CPC, para determinar o prosseguimento do feito, entendendo já estar ele maduro para o julgamento. Por força do disposto no artigo 1013 do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT, passo ao imediato enfrentamento do mérito, para rejeitar a pretensão das autoras no que diz respeito a esse é o objeto dessa ação, está entre aspas, nulidade do ato administrativo fiscal fundado na utilização do sistema de bilhetagem eletrônica para apuração de jornada para fins de aplicação dos autos de infração e NDFC, alcançando também os procedimentos em curso no Ministério Público Federal e do Trabalho, condenando a ré ao pagamento das custas processuais. Por conseguinte, fica cassada a tutela de urgência concedida na decisão de ID 478-810-E, proferida no bojo da medida cautelar que foi veiculada nos autos 00-10-742-22-2016-503-0000, utilizado o caminho viabilizado pelo processo judicial eletrônico, PJE, para sua análise. Quando foi impetrada essa medida cautelar, o novo CPC já estava em vigor. E a medida cautelar, como ação autônoma, já estava extinta. Mas como não era possível veicular uma petição antes do recurso ordinário por outro meio que não fosse esse, então a gente não desconhece que esse processo já não existe mais como medida autônoma, como ação autônoma, mas utilizamos esse caminho para viabilizar a análise da tutela de urgência postulada naquele momento e depois, por simples petição, por simples despacho, eu vou mandar arquivar esse processo caso o voto seja o prevalecente. Em decorrência, mantenho a obrigação imposta às autoras na decisão de embargo de declaração de ID 9C-680-A6, no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em prol da União Federal, no importe equivalente a 10% do valor atribuído à causa. As custas processuais no importe de R$1.000, calculadas sobre o valor atribuído à causa na inicial, deverão ser recolhidas pelas autoras que ficam intimadas ao recolhimento com a publicação deste acórdão nos termos da súmula 25. Então, renovadas vênias ao empenho e ao trabalho do Dr. Caio, é esse o voto que eu profiro. Estou encaminhando para ele a cópia da decisão e para a doutora Cristina também, para que eles possam ler o inteiro teor. Por favor. Matéria de fato. Com a palavra, o desembargador. Matéria de fato. Pois não? Presidente. Matéria de fato? A justificar a minha intervenção. Porque o fato é o seguinte, o que é que nós estávamos querendo demonstrar? E que foi fundamento do voto de Sua Excelência desembargadora, que o Ministério do Ministério do Trabalho ouviu vários empregados. E nós contestamos isso e dissemos que não tinha ouvido sequer um empregado e que nós íamos demonstrar isso. Que ninguém foi ouvido. Não há um nome citado. Esse é o fato. E esse é o fato que caracteriza o Sistema de Defesa. Porque não está maduro. O processo, nunca vi um processo tão verde. Data máxima vênia. Do Renault. Senhor presidente, o voto da relatora é minucioso. Eu tinha destacado alguns trechos para leitura, mas a exposição ela foi muito clara, sintética, sucinta, mas abordou os pontos mais importantes e como foi distribuído o voto para as partes, eu vou pedir vênia ao reclamado, a sustentação oral do Dr. Caio e vou acompanhar a relatora. Doutor Emerson. Senhor presidente, acho que desde a sessão passada, quando já nós analisamos a primeira vez, eu já tinha feito essa abordagem, não querendo ser muito simplista quanto à matéria, né, seria até desrespeitoso quanto ao voto de Sua Excelência relatora, nem também quanto à defesa das partes, também estiveram no meu gabinete, distribuíram memorial, conversaram, explicaram, né, aqueles aspectos mais importantes que iam ser atentados quando o julgamento do processo.
Mas o que eu quero resumidamente dizer é que nós estamos diante de uma ação declaratória no que diz respeito apenas à possibilidade ou não da utilização do chamado SBS, Sistema de Bilhetagem Eletrônica, para fins de autuação ou não das empresas infratoras da legislação trabalhista. Óbvio que, para análise disso, e o voto da Sua Excelência Relatora é extremamente minucioso, cuidadoso, milimétrico quanto à análise de cada aspecto para justificar o que ela acabou de apontar em sua decisão, a conclusão a que se chega é exatamente, com todas as vênias, o contrário do que as recorrentes advogam em sua defesa. Os autos se extrai, exceto por pequenas inconsistências que foram verificadas durante o trabalho, né, de apuração do Ministério do Trabalho e Emprego, inconsistência essa, vamos dizer bem claramente, numa análise de 96.051.101 viagens, né, realizadas e analisadas através do SBE, uma inconsistência de 0,14%, o que significa que 99,86% das apurações realizadas têm a sinalização de que estão absolutamente corretas. E a Sua Excelência Relatora é muito feliz quando destaca claramente que não se está desprezando em momento nenhum o sistema constituído e construído para a fiscalização de jornada por meio da autonomia das partes, ou seja, das convenções coletivas, que são os registros, as papeletas externas de trabalho, né? De forma nenhuma. O que Sua Excelência, inclusive, destacou na sua fala e na sustentação de seu voto é exatamente que, devido a diversas irregularidades que vêm sido constatadas e ações que vêm, né, sendo ajuizadas em relação a todo esse desencontro das papeletas com o horário efetivo de jornada, e usando de uma prerrogativa legal e processual de que todos os meios de prova são aptos para produzir e provar a verdade dos fatos, a fiscalização, né, analisando o sistema de bilhetagem eletrônica, verificou a inconsistência efetivamente dessas papeletas. E, volto a dizer, com um percentual de erro de 0,14%, o que demonstra, né, a mais não poder, a extrema pertinência de se usar o SBE para a análise da regularidade do controle que se fazia da jornada desses trabalhadores. Então, mas eu acho que o ponto fulcral aqui que nós devemos analisar é exatamente isso que eu disse no início da minha fala, ou seja, e não estou aqui acrescentando qualquer fundamento ao brilhante voto colocado por Sua Excelência a Relatora, a sessão de julgamento. Nós estamos diante de um pedido muito claro e delimitado. Declare, que o tribunal declare, ou o judiciário declare, que o SBPE não pode, e quando eu digo não pode, sob hipótese alguma, ser utilizado como parâmetro de aferição da efetiva jornada ou da possível transgressão trabalhista de que os controles de ponto utilizados para a remuneração dos trabalhadores e para a aferição da sua real jornada de trabalho estão equivocados, estão errados, não são compatíveis com a realidade. Ora, me parece que a prova dos autos, todos os elementos extraídos dos autos, minuciosamente analisados, demonstram exatamente o contrário, ou seja, de que as papeletas, o documento que deveria ser aquele documento real do controle de jornada, não representa a realidade. E assim o demonstra por uma outra prova, que é o SBE, que pode sim, e há, né, permissão processual legal para isso, para desconstituir essa prova como a prova da efetiva jornada. Então, dentro do conteúdo declaratório que se buscou através desse processo, ou seja, não é possível
a utilização do SBE como meio de prova. O que os autos demonstram é exatamente o contrário do que sustentam as recorrentes, ou seja, o SBE se mostrou um documento hábil para demonstrar que os controles reais, combinados, ajustados autonomamente para as partes, para o controle da jornada, infelizmente, não retrata essa efetiva jornada. E, se falhas existem, como bem disse a relatora, pontualmente, né, constatando-se que os controles estavam equivocados, errados, né, preenchidos de forma inidônea, é que ela demonstre em cada auto de infração aonde está o ponto em que esse controle não pôde ser realizado, foi realizado, essa checagem foi realizada com equívoco, para que se faça ou a anulação do auto, se assim a contaminação da irregularidade atingir, ou se faça o determinado ajuste que se fizer necessário para que ele possa atingir os seus objetivos quanto à fiscalização do mundo do trabalho. E mais, dizer-se que ouvir um cenário de milhares de trabalhadores, um a um, para saber sobre a jornada de trabalho de cada um, seria inviabilizar a fiscalização do trabalho. E o SBE, por isso, e mais ainda por isso, é o instrumento mais efetivo para que se fazer essa checagem da veracidade dos controles. Então, eu peço vênia da sustentação oral, ouvi atentamente, né, li os memoriais que me foram entregues, quando estive com as partes, me fizeram as colocações que julgavam pertinentes, ouvi atentamente, mas o meu convencimento também caminha na mesma linha do manifestado por Sua Excelência, a relatora. Então, eu acompanho o voto proferido. Bom, então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor Caio. Próximo processo é a sessão do doutor Emerson. É o número 6, é o 10.146, 2016, recorrentes. Ricardo da Silva Fagundes e Fundição Sideral Limitada. É PJE, sessão doutor Emerson. É o 10.146. Julgam... Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o segundo votante e doutora Maria Cecília a terceira votante. Inscrito doutor Wagner Gonçalves do Carmo, pelo reclamante. Com a palavra o relator. Presidente, eu vou direto à conclusão. Conhecendo os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, negando-lhes provimento, determinando os oficiamentos aqui constantes do voto, em razão de se tratar de questão que se discute adicional de insalubridade. É meu voto. Inscrito para sustentação oral, doutor Wagner Gonçalves do Carmo, pelo reclamante, a quem conceda a palavra. Uma boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os excelentíssimos doutores desembargadores que compõem essa colenda turma. Meus cumprimentos também ao ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, colegas advogados, estagiários de direito, serventuários da Justiça. Uma boa tarde. O reclamante vem impugnar, excelências, a reforma parcial da sentença proferida pelo meritíssimo juiz da comarca da Vara do Trabalho de Pará de Minas, que, embora tenha reconhecido a ocorrência de um acidente no ambiente do trabalho, negou o pedido do reclamante de reconhecimento de estabilidade provisória do artigo 118 da Lei 8.213/91, ao argumento de que tal acidente não seria típico. Na sua decisão, o meritíssimo juiz fundamenta que o documento de ID B8-DE-FF1, página 1, indica que o reclamante foi submetido a atendimento médico de resgate no dia 5/5/2016, data do acidente, às 9h20 da manhã, na reclamada, constando do boletim de atendimento a ocorrência de travamento na coluna. Na mesma fundamentação, ponderou o meritíssimo juiz que a ficha de atendimento de urgência,
juntado sob o ID B3DEFF1, descreve que o reclamante estava trabalhando, pegou o peso de mau jeito, machucando a coluna. Acrescenta ainda o meritíssimo juiz que referidos documentos são suficientes para demonstrar o alegado acidente no ambiente de trabalho. Por outro lado, indefere o pedido de estabilidade provisória ao argumento de que referido acidente não seria típico. Pois bem, excelência, o laudo médico-pericial constante dos autos, na sua conclusão de item 12, ponderou que, apesar de não ter havido comprovação concate do alegado acidente do trabalho, houve a comprovação do atendimento do reclamante no dia 5/5/2015, durante o turno de trabalho pelo Serviço Móvel de Urgência e pelo médico da Santa Casa de Pitangui, com o posterior afastamento do trabalho por 30 dias, quando recuperou sua capacidade laborativa. Ora, diante de tais comprovações, entende o reclamante que o fato do meritíssimo juízo singular ter concluído não ter se tratado de acidente de trabalho típico não constitui situação capaz de afastar o direito do reclamante à estabilidade provisória. Isso porque o artigo 21 da mesma Lei 8.213/91 preceitua em seu inciso 1º que equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos da lei, o acidente ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, situação essa que entende o reclamante que foi que aconteceu com ele, tendo em vista que também na resposta aos quesitos formulados pela ínclita perita médica, a mesma respondeu mais precisamente no quesito número 7, onde o reclamante questiona se foi vítima de evento ligado ao trabalho que exigiu atenção médica para sua recuperação. Em sua resposta, a ínclita perita médica respondeu que, de acordo com o relato do reclamante, sim, mas não houve emissão da CAT. Por outro lado, também em resposta ao quesito de número 10, responde a ínclita perita, quando o reclamante questiona se incumbia a reclamada emitir a competente CAT, esta responde que houve comprovação de atendimento do reclamante no dia 5/5/2015, pelo grupo de apoio e atendimento voluntário emergencial do Centro-Oeste Mineiro e pelo atendimento médico de urgência da Santa Casa de Misericórdia de Pitangui, durante o turno de trabalho do reclamante. Considerando esses dados, entendeu a ínclita perita que deveria, sim, a reclamada ter registrado a competente CAT. Então, o que fica público ao reclamante, pela reforma parcial dessa sentença, entendendo o mesmo que preenche os requisitos que autorizam o reconhecimento ao direito da estabilidade provisória. Isso porque, embora o item 2 da súmula 378 da ST asseverar que são pressupostos para a concessão da estabilidade, afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, a segunda metade do mesmo item 2 de referida súmula ressalva também, como forma de garantir o direito à estabilidade em questão, o fato de ser constatada, após a despedida, a doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, que entende o reclamante que aconteceu nesse caso, pugnando aqui mais uma vez pelo reconhecimento dessa estabilidade provisória, excelência. É o que tinha para pugnar, para requerer. Bom, o relator deseja prestar algum esclarecimento? Não, senhor Não presidente. tem um voto. A linha de voto é no sentido de manter a decisão de primeiro grau. Eu acho que não estão preenchidos os requisitos. Não há nenhum documento oficial que comprove efetivamente esse afastamento, inclusive pela percepção do auxílio acidentário. Então, eu mantenho o voto. Eu sou o segundo votante nesse processo. Quanto ao recurso de reclamada, eu acompanho integralmente o voto, Sua Excelência o relator, mas eu peço vênia, quanto à estabilidade provisória, entendo que, ainda que formalmente não tenha os requisitos, mas eu acho que materialmente estão preenchidos os requisitos da concessão. Então, peço vênia, eu dou provimento ao recurso, acolho o pleito de estabilidade, tal como postulado pelo reclamante. Desembargadora Maria Cecília. Eu, igualmente, verificado o acidente do trabalho e o afastamento por 30 dias, porque quando o artigo 118 fala, são pressupostos para a concessão da estabilidade superior, o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, eu tenho para mim que ele quis falar da gravidade do acidente. Então, o afastamento superior a 15 dias gera a percepção do auxílio-doença acidentário.
Ora, se a empresa optou por pagar por inteiro esse afastamento, que foi de 30 dias, e o reclamante só não recebeu o auxílio-doença acidentário por essa razão, não pode prejudicá-lo com a perda da estabilidade. Então, a despeito de ele não ter recebido o auxílio-doença acidentário, isso para mim é irrelevante. O que é relevante é o afastamento por 30 dias e ele teria efetivamente o direito a esse auxílio-doença acidentário. Então, eu acompanho a divergência data vênia do voto condutor. Então, assim se decide, quanto ao Vai recurso da deferir. reclamada unanimemente, Qual que é a certidão, senhor presidente? e, Decide ver isso aqui. e quanto ao reclamado, e quanto ao Depois recurso manda a reclamante, certidão pra Jocélia. fica vencido parcialmente o aberto. relator. Como? O pedido aqui é bem aberto. Pedido de estabilidade. Indenização. Peraí. Detalhamento da conclusão, nós podemos elaborar e passar para Vossa Excelência. Por menos Vossa Excelência queira. Tem aqui. Deferir o pedido de letra M. E letra I? M de Letra Maria. M. Tá certo. Então, Eu assim, faço na Tá. fundamentação. aí é fundamental. Então, assim, se decide, por maioria, nos termos do voto do relator, parcialmente vencido quanto à estabilidade. Muito obrigado, boa tarde. Continuamos na sessão do doutor Emerson, para já terminarmos o processo de sustentação oral da sessão do desembargador Emerson. O próximo é o número 7 da pauta. É o 10.199/2016, recorrente MGS e recorrido Bruno Daniel de Oliveira. Inscrito doutores Leonardo Davi Braga dos Santos pelo reclamante e doutor João Marcos Grossi Lobo Martins pela reclamada. É o número 7. Não, ainda da sessão doutor Emerson, continuando. Com a palavra o relator. Excelência, pela ordem, acho que a leitura das partes foi equivocada. MGS e Bruno Daniel? Não, esse seria Tiago Henrique de Souza Lourenço e também recorrente Viação Rio Doce. Eu sei o que é. O senhor que é de Formiga? Não, Quem que é de Formiga? Não, eu sei o que é. a sustentação. Ah, não, esse caso já foi, né? Me desculpa, é porque a numeração da pauta saiu ao contrário no meu relatório. É o 10.199/2016, mas recorrente Tiago Henrique de Souza Lourenço e Viação Rio Doce Limitada. GS e Bruno. Na verdade, é o número Ela vai 8 chamar. da pauta. Não É o número 8 da 7. pauta. É o 8 da pauta. Esse aqui é o 7. Esse Que é quase É o igual. 8 da pauta. Com a palavra o relator. Agora sim, tá. Tiago Henrique de Souza, Viação Rio É Doce. isso. Agora abriu. Direto à conclusão, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, negando-lhe provimento. Conhecendo o recurso adesivo interposto pelo reclamante e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados, observada a súmula 143 do TST, não compensados e não remunerados, e ao pagamento em dobro dos repousos semanais remunerados quando concedidos após o 7º dia, com 7 dias consecutivos de trabalho ou mais, conforme se apurados os cartões de ponto, com reflexo em férias mais 1/3, 13º salários e FGTS a ser depositado na conta vinculada do autor, em todo o período contratual, conforme se apurar pelos cartões de ponto e pelos recibos salariais, autorizada a dedução das parcelas comprovadamente pagas sob título idêntico. Fica mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. Faço a discriminação para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declarando que as parcelas acrescidas à condenação possuem natureza salarial, salvo quanto os reflexos de férias indenizadas e FGTS. É a conclusão do meu voto, senhor presidente.
Inscritos para sustentação oral, doutor Leonardo Davi Braga dos Santos, pelo reclamante, e doutor João Marcos Grossi Lobo Martins, pela reclamada. Os dois são do mesmo processo ou não? Boa tarde, excelência. Pela ordem, acho que está tendo algum equívoco nas partes. No meu processo que eu vou sustentar, o recorrente é o Bruno Daniel e a recorrida é a MGS. Então, 7. Esse é o É o 7. 7. Não, então... Acho que o problema é o número do processo que está foi constando. quase mas então o doutor veio indevidamente no processo que não era dele, né, doutor? Não, porque tem dois números iguais. Mas é o que estava em melhor. inscrição aqui era do primeiro dele. Ele veio e na hora que foi chamado ele veio. Bom, então, Depois a gente faz o doutor João Marcos, aguarda um minutinho, vão julgar o processo. Quem que tá quem aqui que fez do a Thiago. sustentação oral? Doutor Leonardo ou doutor João Marcos? O doutor João Marcos que estava na tribuna. Hã? Ele é de Não qual? foi Do feito Thiago? ainda. Não, nós vamos julgar agora o que o doutor Thiago Vinícius. Emerson proferiu. Nós vamos julgar agora é o Tiago. O Tiago é do doutor. Então, é o Tiago Henrique de É o Souza. 8. Então, esse que Vossa Excelência proferiu que eu agora. li agora. Então, o senhor, qual que é o nome do senhor? João Marcos. João Marcos. Então, pode fazer a sustentação oral. Então, tá. Primeiramente, senhor presidente, boa tarde, demais componentes da turma aí, peço desculpas aí pelo equívoco aí, levado aí pela mesma numeração, e peço também licença para aguardar o próximo voto, senhor presidente, porque visto que o voto do relator autorizou as deduções de parcelas já pagas ao mesmo título, o voto contempla aí, porque a recorrente aí tem certeza de correção aí do que foi apostado nos cartões de ponto, que se apurar aí será devidamente pago. Eu sou o revisor nesse processo, estou de acordo. Doutora Cecília? Eu igualmente estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Com a bandeirinha de divergência. Então, processo 7 agora. 7. Em qual que é o número dele? Agora é o número 7, 7, Não tem, não. Eu olhei. 10.199, 2016 também, recorrente MGS e recorrido Bruno Daniel de Oliveira. Inscrito doutor Leonardo Davi Braga, pelo reclamante. Perfeito. Com a palavra o relator. Não, que isso. Também na indireta conclusão, estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e no mérito negando-lhe provimento. Para a sustentação, doutor Leonardo Davi Braga, a quem conceda a palavra. Boa tarde, excelências, senhor presidente, relator, demais componentes. Tendo em vista a decisão do relator de manter a decisão de origem, não vejo necessidade de sustentação. Muito obrigado, boa tarde. Eu sou o revisor, estou de acordo, doutora Cecília. Igualmente de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Excelência, pela ordem, eu tenho outra sustentação da relatora Maria Cecília, se fosse possível fazê-lo agora, Tem mais algum? ou eu aguardo sem problemas. Porque o sistema do PJE tem que abrir uma sala de sessão, então, infelizmente, nós sim. vamos ter que esperar. Perfeitamente. Tá? Eu dou preferência, o senhor vai ser o primeiro chamado na próxima sessão, doutora Maria Cecília, o senhor vai ser o primeiro a ser chamado, Ok. tá certo? Obrigado. Próximo processo é o número 25 da pauta. 10.759, 2014. Recorrente União Federal e recorrida Usina Cerradão Limitada. Inscrita doutora Maria Luísa Pereira Issá, pelo recorrido. A palavra o relator. Auto de infração, eu estou... Direta conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário da União e, no mérito, dando-lhe provimento para declarar subsistente o auto de infração número 022-32-7703 e para cassar a liminar concedida em primeiro grau, ficando invertidos os ônus da sucumbência com custas e honorários advocatícios a cargo da autora. Eu voto, senhor. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, a quem concedo a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de começar a sustentação oral falando sobre a preliminar e arguindo ao relator que não conheça do recurso, tendo em vista a súmula 422 do TST. O recurso da União, ele não impugna a matéria presente na sentença, ele não traz efetivamente fatos e direitos contra a sentença que foi proclamada no processo. Ele apenas repete os argumentos trazidos em defesa quando da defesa da União. Dessa forma, requeremos, então, que não seja conhecido o recurso. Contudo, caso essa turma assim não entenda, eu gostaria de focar a minha sustentação oral, principalmente na questão da terceirização, que não existiu no caso em concreto. Deixando claro, a usina Cerradão, a hora recorrida, ela é uma usina, ela é uma indústria, ela produz álcool e açúcar a partir de uma matéria-prima, a cana-de-açúcar. Contudo, a exploração agrícola da cana-de-açúcar não é a finalidade dessa empresa. Ela faz a transformação dessa matéria-prima, ela faz a industrialização dessa matéria-prima. Ela não possui terras, ela não possui produções de cana-de-açúcar, tendo em vista que ela adquire essa matéria-prima, ela compra essa matéria-prima de outras pessoas, como, no caso, o condomínio agrícola José Queiroz. Não existe terceirização ilícita, não existe terceirização da atividade fim da empresa, porque a atividade fim da empresa não é a exploração agrícola de cana-de-açúcar, é a industrialização dessa matéria-prima. Tanto que, nos autos do processo, ficou comprovado que o condomínio agrícola José Queiroz, ele possui, inclusive, outros clientes que não a usina Cerradão. Ela não é a única cliente deste condomínio. Além disso, um outro ponto trazido em contrarrazões fala sobre a incompetência dos auditores fiscais para descaracterizar este vínculo entre o condomínio e os seus empregados. Não é possível que os auditores fiscais do trabalho façam essa descaracterização, que é papel da Justiça do Trabalho, não do Ministério Público. Dessa forma, requeremos que seja dado provimento, seja negado provimento ao recurso da União, sendo mantida a sentença de primeira instância. Muito obrigada. O relator deseja prestar algum esclarecimento? Só rapidamente, a questão da preliminar, eu acho que digo aqui que a recorrente expôs de forma clara e objetiva os argumentos com os quais rebateu a sentença, no ponto em que ela entende que deva ser reformada, e observou, no meu modo de entender, o princípio da dialeticidade. O recurso não encontra-se dissociado dos fundamentos da decisão. Eles atacam. Quanto ao mérito propriamente dito, é preciso fazer um corte neste processo. A terceirização não é objeto de análise neste processo. O auto de infração relativo à terceirização, e nós já analisamos um outro processo similar a esse, em que a terceirização ela é mencionada como caracterizada ou reconhecida, né, de forma ilícita num auto de infração, e isso aqui é um desdobramento desse reconhecimento da usina como empregadora, tem como pressuposto isso em razão da descaracterização em outro auto de infração. Esse auto de infração ele é específico quanto a questão da existência de trabalho em dias de repouso sem autorização legal. A oficina da empresa, foi constatado que na oficina da empresa os mecânicos, né, deveriam trabalhar em dias destinados ao repouso, sem autorização legal, no caso nos feriados, e sem a devida compensação. Então, o auto se sustenta com base nesse fato, e não no aspecto da terceirização. Destacando, obviamente, apenas para dar uma resposta, né, à questão da competência, que o auditor fiscal realmente ele não tem poder absoluto de dizer se a terceirização é lícita ou ilícita, mas ele tem o dever legal de, entendendo que há uma terceirização ilícita, fazer o respectivo auto
E a parte, se entender que aquilo está equivocado, tem um amplo de direito de defesa, seja na seara administrativa, seja inclusive na seara judicial, para se dizer que aquele auto está correto ou não, se ele deve ser anulado ou não. Então, a competência não é apenas uma competência, é um dever legal do auditor, quando ele se depara com algum tipo de irregularidade trabalhista, lavrar o respectivo auto com os fundamentos, com todos os fundamentos de fato e de direito que ele entende que sustentam aquele auto de infração dentro do seu poder de polícia, e a parte se sentir, né, regularidade naquele auto, que ela faça a sua defesa nas esferas próprias. Então, está, assim, dentro da esfera de competência, nos artigos 626 e em diante da CLT, principalmente no artigo 628, esse poder-dever dele de fazer esse tipo de fiscalização e autuação. Então, eu peço o vênio da sustentação, mas mantenho o voto, senhor. Eu sou o segundo votante nesse processo. Quero destacar aqui um trecho do voto de Sua Excelência, o relator, que fala que todos os empregados da autora destacados, todos são empregados que foram detectados na fiscalização, são empregados da autora. Documento de 4 a 9, e não do condomínio, né? Então, aqui não está nem, parece, discutindo a questão da terceirização. Quer dizer, são empregados da usina, né? Flagrados em trabalho em dias de repouso, etc. A questão da terceirização, realmente, nós temos que examinar, cada caso é um caso, porque, em tese, uma usina pode, sim, ela não é obrigado, principalmente se ela não for dona da fazenda, ela não, em tese, ela comprar a matéria-prima de outras fazendas, isso não é terceirização ilícita, né? Agora, basta ver, isso é de uma forma geral, mas cada caso tem que ser analisado, que pode ser que haja toda uma estruturação de produção com pequenos produtores ao redor que ficam totalmente jungidos àquele sistema de produção. Então, tem que ver o caso, se é isso ou se é um caso em que compra-se matéria-prima, compra-se cana-de-açúcar de vários produtores, né? Então, entendo. Mas aqui no caso, como destacou o relator, a questão não envolve diretamente a terceirização. Então, eu peço vênio da sustentação oral, estou acompanhando o voto integralmente. Desembargadora Maria Cecília. Eu igualmente peço vênio da sustentação oral e acompanho o voto do relator. Assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O próximo é o 43 da pauta. É o 11.473, 2015, recorrente José Antônio da Costa e J. Macedo S.A. Inscrito o doutor José Vitor Vieira Diniz, pelo segundo recorrente, pela J. Macedo S.A. Está presente o advogado? Com a palavra o relator. Direto à conclusão, senhor presidente. Um voto mais longo um pouco. Estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação o pagamento de 1 hora extra por dia em 3 vezes na semana do período imprescrito até dezembro de 2013, conforme limites do pedido, pela redução do intervalo intra-jornada, com reflexo em férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário, repouso semanal remunerado e FGTS mais 40% do período. Conheço do recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, nego-lhe provimento. Mantenho o valor da condenação por compatível e discrimino para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declarando que as horas extras acrescidas à condenação da reclamada possuem natureza salarial, à exceção dos reflexos em FGTS mais 40%. É meu voto. Inscrito para a sustentação oral, o doutor José Vitor Vieira Diniz, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eméritos julgadores, novos colegas de profissão e demais presentes, boa tarde. Pois bem,
A minha sustentação vai se focar principalmente na preliminar de nulidade por cesseamento de defesa arguida pela reclamada. Acontece que, em primeira instância, na audiência de instrução, houve um indeferimento da oitiva de testemunho por carta precatória da reclamada. Testemunha essa indispensável à instrução processual. O motivo para indeferimento dessa testemunha se deu ao fato de que houve audiência inicial em janeiro de 2016, quando a reclamada sequer imaginava que a testemunha, ora indicada, seria transferida para outra cidade, o que se deu ao fato também devido da reclamada encerrar suas atividades em Pouso Alegre, que seria a comarca de origem. Ocorre que, baseado no artigo 845 da CLT, o juiz de primeira instância entendeu que, ao não se manifestar na primeira audiência que deveria ouvir a testemunha por carta precatória, ocorreu a preclusão da oitiva dessa testemunha. Contudo, data vênia do entendimento do relator e da sentença de primeira instância, entende a reclamada que o artigo 845 ele reza pela celeridade e informalidade da Justiça do Trabalho, do processo de trabalho. Contudo, ele não pode sobrepor a necessidade de se dar às partes a oportunidade de comprovar a realidade dos fatos. Ainda mais no caso que um caso superveniente, um fato superveniente, aconteceu após a audiência inicial e propriamente antes da audiência de instrução. Ou seja, na primeira oportunidade que a reclamada teve de requerer a oitiva da testemunha por precatória, ela o fez. Inclusive, constou os protestos em audiência. Da mesma forma, peço licença aos eméritos julgadores para ler a decisão do próprio Colém do Tribunal, no julgamento do RO 1170 de 2014, de relatoria do desembargador Luiz Antônio de Paula, em que ele alega o seguinte: o artigo 845 da CLT permite que as partes conduzam suas testemunhas à audiência independente de intimação, privilegiando a celeridade. Todavia, não pode tal regra ser interpretada como impeditivo em que as partes requeiram a oitiva de testemunhas por carta precatória, porque fica patente a utilidade e a necessidade do mecanismo se a testemunha reside fora da comarca. O artigo 845 da CLT traz regra facilitadora do recurso sério do processo e não regra restritiva do meio de prova. Assim, pedindo vênia ao relator, requer o provimento e acolhimento da preliminar de nulidade de cessamento de defesa com retorno dos autos da primeira instância. O relator deseja prestar algum esclarecimento? Senhor presidente, a questão é que cada processo é um processo, né? Nós já dissemos algumas vezes na sessão de hoje. E aqui é que tem uma peculiaridade. Na audiência inicial, IDE 7F1DA1, as partes consignaram expressamente em ata o seguinte: as partes declaram que não farão uso de carta precatória. Chegou na audiência de instrução, quer dizer, no processo não tem atos inúteis, atos que, né, não têm um valor. As partes, foram as próprias partes que declararam que não faria uso de carta precatória. E aí chega em audiência, a parte requer a expedição de carta precatória, e o juiz fala: operou-se uma preclusão lógica a respeito dessa produção, de tipo de produção de prova. E indeferiu. Eu acho que não há irregularidade processual. As próprias partes, né, e hoje no Código de Processo Civil, por exemplo, nós temos até aquele acordo processual, é como se a gente tivesse aquele acordo processual e no curso do processo nós quiséssemos mudar, né, aquele acordo processual. Aqui é quase que a mesma coisa. Ele tem o efeito prático, né, e incisivo na produção de prova. O juiz não indeferiu a parte, ele simplesmente cumpriu o que as partes declararam que não queriam fazer com a condução do processo. Então, eu mantenho o meu entendimento de que não houve cerceio. O juiz simplesmente deu ao processo o curso, inclusive que as partes estavam de acordo com ele. Eu sou o segundo votante nesse processo, eu peço vênia à sustentação oral, mas eu estou acompanhando o voto, integralmente o voto do relator. Desembargadora Maria Cecília? Também estou de acordo, pedindo vênia à sustentação oral. Então, assim, Obrigado se decide pela a atenção. Boa unanimidade, nós temos o voto do relator. Tá, a próxima sessão agora é da doutora Maria Cecília, e o processo é o número 5 da pauta. É o 11.102. 2015, recorrente César de Assis de Souza e recorrido MGS
Inscrito o doutor Leonardo Davi Braga dos Santos pelo recorrente. Eu estou conhecendo do... Senhor presidente. Maria Cecília. Posso ler a conclusão? Esse já estão lá, doutora Cecília. Isso. Pode, com a palavra relatora. Estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, estou negando-lhe provimento. É o meu voto. Inscrito para sustentação oral, o doutor Leonardo Davi Braga dos Santos, a quem concedo a palavra. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, demais desembargadores componentes dessa egrégia turma, representando o Ministério Público, serventuário, demais colegas, boa tarde. Data vênia em que pese ao respeitável entendimento da doutora relatora Maria Cecília, o reclamante, na hora recorrente, entende que tanto a sentença de origem deve ser reformada e o senhor presidente, o senhor relator, os senhores revisores desse presente processo, peço vênia às seguintes questões. Ficou comprovado no presente autos que o reclamante, ele prestou o mesmo concurso público que os paradigmas, ou seja, para a mesma cidade, o mesmo ano, o mesmo nível de escolaridade, a mesma carga horária, e em que pese ele prestar o mesmo concurso público, peço perdão pela repetida informação, ter exercido as mesmas funções que estão no edital, ele sempre recebeu um salário a menor. Salário esse que foi concedido aumentos seguidos aos paradigmas antes mesmo da criação do plano de carreira que foi feito em 2012. Ou seja, ele, apesar de se exercer as mesmas funções, recebeu um salário a menor. A reclamada ela não trouxe nos autos nenhuma prova em que justificasse essa diferença salarial. Ela se pautou em pese ao plano de carreira, só que, como eu disse, os aumentos salariais foram realizados antes mesmo do plano de carreira. Outra fundamentação que a reclamada, ora recorrida, se pautou foi na previsão da norma coletiva em que prevê a possibilidade da empresa pagar salários diferentes para os funcionários em que trabalham em locais, em tomadores de serviços diferentes. Data vênia, a reclamada ela não trouxe nos autos nenhum documento que comprovasse que o tomador X pagasse um salário maior que o tomador Y. Ou seja, ela simplesmente concedeu aumentos de formas aleatórias, violando o princípio da isonomia salarial e o princípio da legalidade. Peço vênia a questão em que a norma coletiva, pautada em simplesmente alegações, a reclamada não trouxe provas, nem mesmo um documento sequer que comprovasse um cargo especial que um paradigma exercesse a função. Então, pelos fundamentos, o reclamante, ora recorrido, requer a reforma da sentença de origem e a reconsideração do ilustre decisão da senhora relatora. É o que se pede justiça. Senhor presidente, eu mantenho meu voto. Os paradigmas Sandro e Gisele começaram a trabalhar na UGS em 91, 92. Os documentos estão citados aqui no meu voto. E depois prestaram concurso para regularizar a situação. Na verdade, poder-se cogitar que o serviço prestado anteriormente dizia respeito a contrato nulo, mas nós não podemos analisar isso no bojo desse processo. Então, tem mais de 2 anos de diferença de trabalho na função, dentro da empresa. E eu estou mantendo a decisão, meu voto. Vereador Renaud? De acordo. Vereador Emerson? Peço vênia, mas acompanho a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Ok, excelência. Obrigado. Boa tarde a todos. Próximo processo é o número 8, ainda da doutora Maria Cecília. É o 11.376. Corrente Douglas Oliveira de Souza e recorrido Spring Segurança contra Incêndio Limitada.
Inscrita, doutora Isabela Aleixo Lacerda, pela recorrida. Palavra relatora. Estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada, presentes os pressupostos, exceto quanto à matéria tinente à aplicação da UJ 394, por falta de interesse recursal, uma vez que consta da respeitável decisão a estrita observância referida súmula e orientação jurisprudencial. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Isabela Aleixo Lacerda, a quem conceda a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustríssima relatora, demais componentes dessa mesa. Primeiramente, eu gostaria de sustentar o seguinte, que a sentença de primeira instância merece ser reformada para afastar a aplicação da CCT, a qual a magistrada determinou a aplicação, uma vez que a recorrente não é signatária desse instrumento normativo. Eis que foi aplicada ao presente caso a CCT do Sindicato de Anseio e Conservação. E, no caso presente, a reclamada colacionou aos autos as CCTs aplicadas ao caso, na qual foi negado o provimento de sua aplicabilidade. Mantenho o voto. Os fundamentos são os da sentença. De acordo, senhor presidente. Do Emerson. Acompanhando aqui, a questão do enquadramento foi bem examinada na sentença. A empresa quer que se aplique um CCT do Rio de Janeiro, enquanto o trabalho era Belo Horizonte. Peço vênia e acompanho a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. A próxima sessão agora é do doutor Renaud. É o número 21 da pauta, 11.062/2015. Recorrente Robson Pereira dos Santos e Igidente do Brasil Indústria e Comércio Limitada. Participam o doutor Emerson como segundo votante, o doutor Zé Eduardo como terceiro votante. Inscrita a doutora Juliana Diniz Correia Pinto pela reclamada. Com a palavra o relator. Conclusão, senhor presidente. Conheço dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito, nego provimento ao recurso da primeira reclamada, Igidente do Brasil Indústria e Comércio Limitada, e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação. A linha A, 2 horas extras por semana, correspondente às horas faltantes para completar o intervalo intrajornada, observando-se os critérios que eu menciono, que são aqueles de praxe, dividendos, súmula 264, divisor 220, adicional, e os reflexos postulados. A linha B, 1 hora extra, uma vez por semana, durante toda a contratualidade, pelo descumprimento do intervalo intrajornada, observando-se os mesmos critérios. Eleva o valor atribuído à condenação de 30 para 50 mil reais, com a diferença de custas na forma da súmula 25. É o meu voto. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Juliana Diniz Correia Pinto, pela reclamada, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, revisor, e voltando ao presidente terceiro votante, senhora procuradora, e demais membros da turma, colegas aqui presentes. Vou pedir vênia ao excelentíssimo senhor desembargador relator para que, contrariamente, seja negado o provimento ao recurso do reclamante e reformada, sim, a sentença para que seja totalmente julgada totalmente improcedente a ação, tendo em vista que, na questão, não restaram comprovadas, com a devida vênia, as horas extras pleiteadas. O próprio juiz, na inicial, relata que o reclamante faz assertivas absurdas com relação à jornada cumprida e reconhece que ele não comprovou, reconhece que ele afirma em seu depoimento pessoal
que a jornada era anotada, ele, como motorista carreteiro, anotava a sua jornada nos diários de bordo, e, então, defere ao reclamante 30 minutos de horas extras correspondente à chegada na empresa antes da saída, dizendo o seguinte, peço vênia para citar aqui a sentença. Já a testemunha ouvida a rogo da SES, em depoimento firme que logrou formar satisfatoriamente o convencimento, afirma aqui que trabalha na primeira reclamada na função que era o próprio depoente quem preenchia os diários de bordo, ou seja, reconhece que eram os próprios funcionários que o faziam, que preenchia corretamente, passando do limite da jornada da empresa, remunerava corretamente as horas extras. Isso foi reconhecido até pelo depoimento da testemunha do reclamante, que foi desconsiderado pelo próprio juiz, que também, ao ser requerido outro depoimento da reclamada de outra testemunha, o juiz entendeu que a prova já estava realizada, então não precisava, ou seja, ele convenceu-se de que a testemunha do reclamante não comprovou nenhuma hora extra. Pelo contrário, comprovou que as horas extras eventualmente realizadas eram, sim, pagas corretamente. Aí ele defere somente os 30 minutos, mais os 10 minutos posteriores, ao fundamento de que foi reconhecido pela preposta, não obstante as horas extras tenham sido apuradas em conformidade com os diários de bordos preenchidos pelo próprio empregado, quando o cumprimento da jornada externa, não era computado para fins de cálculo das horas extras implementares o período de 30 minutos, aproximadamente compreendido entre sua chegada na empresa e a saída para a viagem, quando realizavam a checagem e esquentavam o motor. Só, excelências, que a preposta não diz no seu depoimento que não pagou as horas extras. Ela diz, sim, que apurava de acordo com os diários de bordo, que o próprio reclamante falou que assinava e que a empresa nunca determinou que fosse preenchido de forma diferente. Ele próprio alega alguma má-fé, ele alega que às vezes não preenche, ele mesmo não preenchia corretamente. E a preposta disse, sim, que sempre avaliava os diários de bordo e eventuais entradas na empresa para conferir se as horas extras estavam corretas. E todas as testemunhas confirmaram que recebiam as horas extras. Com relação ao intervalo intrajornada e interjornada que se correspondem ao recurso do reclamante, o qual houve a reforma do ilustríssimo senhor relator, o que se pede, vênia, que se reforme também, que não se acolha o entendimento do relator, tendo em vista que ficou claro a ausência de prova no sentido de que não era gozada a jornada. Então, ele saía para viagem 4 vezes por semana. Eram viagens curtas, não eram viagens longas, e ele mesmo controlava a jornada. E interjornada também não ficou comprovado no processo o pagamento das horas extras. Com relação às demais questões, foram ressaltadas nos memoriais, férias foram devidamente anotadas na carteira de trabalho. Então, mereceria reforma a sentença no caso, tendo em vista as evidências do processo de que o reclamante gozou de férias. Com relação à insalubridade também, entende a reclamada que o reclamante utilizava os EPIs necessários, merecendo reforma a sentença neste aspecto. Quanto às demais, que seja mantida respeitável sentença com relação ao recurso do reclamante, pede-se justiça. Obrigada. Senhor presidente, eu peço vênia a brilhante sustentação oral. O voto é longo, eu examino toda essa questão, envolta, como na maioria dos processos, em matéria fática. E é o conjunto probatório, uma análise detida que eu faço, tanto da prova documental quanto da prova testemunhal, e sempre chegando a uma conclusão que eu costumo repetir, que não há como chegar ao aspecto, ao lado objetivo da prova, sem que se passe pela subjetividade. Cada pessoa lendo, às vezes, um depoimento, seja ele pessoal, seja de uma testemunha, até lendo um texto, os textos literários, sempre até obra científica, jurídica, as interpretações
elas são possíveis, essa interpretação sustentada pela tribuna é possível, mas o conjunto probatório, data vênia, flui no sentido que eu explicitei no meu voto. Então, peço vênia e confirmo, mantenho, encaminho o meu voto. Desembargador Emerson. Estou acompanhando o relator, senhor presidente. Eu peço vênia da sustentação oral também, eu sou o terceiro votante, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, excelência. Obrigado. O próximo é o número 31 da pauta. 12046-2015, recorrente Judite Arruda de Paula Cardoso, sempre editora limitada, e Sada Transportes e Armazéns S.A. Inscritos Dr. Marcelo da Costa e Silva pela reclamante e Dr. Marcos Antônio de Jesus pelas reclamadas. É o número 31. Palavra, relator. É o 12046. Houve horas de sobreaviso, além de outras matérias. Eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso das reclamadas para reconhecer a prescrição das prestações referente às parcelas anteriores a 29/7/2009, extinguindo o processo com resolução do mérito neste aspecto, conforme permissivo que eu menciono. Por outro lado, eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação ao pagamento de horas extras pelo período imprescrito, considerando a jornada constante nos cartões de ponto colacionados e nos períodos em que não constam registros correspondentes. A jornada de segunda a sexta, das 8 às 21 horas, com 40 minutos de intervalo, observando os critérios que eu menciono e as repercussões que foram postuladas. A linha B, horas de sobreaviso do período compreendido entre o final da jornada até as 3 horas, a razão de 2/3 do valor do salário hora normal, considerando-se o período imprescrito, a jornada constante nos cartões de ponto colacionado aos autos e nos períodos em que não tem esses registros, conforme a jornada que eu já mencionei de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, com 40 minutos de intervalo, com os mesmos critérios. Eleva o valor atribuído à condenação de 25 mil para 30 mil, com as consequências legais intimadas às partes na forma da súmula 25 do TST. Inscritos para sustentação oral, os doutores Marcelo da Costa e Silva, pelo reclamante, e Marcos Antônio de Jesus, pelas reclamadas. Então, com a palavra, o doutor Marcelo. Está de acordo com o voto? Parcialmente. Hã? Parcialmente. Boa tarde, senhor presidente, demais desembargadores componentes da mesa, excelentíssima procuradora do Ministério Público e demais colegas aqui presentes. Quanto à matéria a ser parcialmente procedida aqui nesse caso, seria quanto às médias das vendas da obreira. Nesse caso, não houve contestação sequer pela reclamada, quanto às médias de R$2 milhões vendidos mensalmente. Essa média foi juntada aos autos, documentos produzidos unilateralmente pela reclamada. Ficou ausente também, juntada pela comprovação da reclamada, das notas fiscais, que são imprescindíveis para a comprovação desses valores. E a decisão a qual recorre apresentou como média R$1,5 milhão distante daquilo que praticado, inclusive pela própria prova testemunhal produzida nos autos. E quanto à outra matéria de recurso, quanto à aplicação das CCTs, que foi indeferida a aplicação, contudo, a própria reclamada reconhece a sua aplicação, reconhece a aplicação que dá a entender a aplicação do adicional de 60% para a primeira hora trabalhada como extra e 90% a partir da terceira hora. Então, seria essa a matéria a ser requerimento de provimento por esse tribunal. Doutor
Marco Antônio de Jesus, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa turma, meus colegas advogados. Excelência, esse caso é um caso que foi, apesar das matérias serem simples, ele acabou se conturbando, teve uma instrução processual bastante conturbada, com multa, inclusive para testemunhas, que faltaram com a verdade na instrução. A reclamada juntou aos autos todos os documentos necessários para a comprovação de jornada e pagamento das comissões, e por isso a reclamada não se conforma com a condenação imposta em primeira instância, porque não houve a redução das comissões, e assim a reclamada pede a reforma da decisão, para que assim os demais votantes, não acompanhando, pedindo vênia mais uma vez aí o relator, não acompanhando o voto do relator, deem provimento ao recurso da reclamada. As horas extras foram devidamente apontadas nos cartões de ponto, que foram juntados aos autos, e por isso a reclamada entende que deve ser reformada a decisão. Obrigado. Relator, Senhor deseja presidente, a prestar matéria, novamente, é de interpretação, matéria fática, mas há uma discussão em torno do enquadramento sindical. Em caso, as CCTs trazidas pela reclamante, elas preveem que são aplicáveis àqueles que prestam serviço em Belo Horizonte e sucursais. E o juízo fez uma observação de que a norma abrange outro local em que o reclamante prestava serviço, não abrange. Com relação à redução das comissões, eu analiso o depoimento do Adriano, do Alexandre, e chego à mesma conclusão do doutor juiz Zacó, que determinou o total das vendas da autora no valor de R$ 1.500.000, média fixada com base na prova oral coligida, e não emergindo dos autos nenhum elemento que induza a convicção de que se equivocara o douto juízo de primeira instância na valoração da prova que foi trazida aos autos. Então, eu peço vênia às sustentações orais e mantenho o voto. Desembargador Emerson. Acompanhando o relator, senhor. Eu sou o terceiro votante, pedi vênia às sustentações orais e também estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo, ainda do doutor Renault, é o número 9 da pauta. É o 10.360/2016, recorrente Weverson Rosa de Lima, recorrido Fernando Lima e Companhia Limitada. Inscrito doutor Fábio Manuel Linhares Franco, pelo recorrido. Com a palavra o relator. Trata-se de um ROPS. Conheço o recurso do reclamante. Rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento, senhor presidente. É só para esclarecer, temos alunos lá, eu acho que muitos dos advogados também não sabem, uma gíria que nós usamos aqui, que é ROPS. ROPS é recurso ordinário em processo sumaríssimo. Esclarecer aqui, porque tem vários estudantes, né? Do que é um ROPS, né? E o que é importante no ROPS, Vossa Excelência pode esclarecer a forma de julgamento, que é simples. Né? Tem um diferencial no ROPS, né, no recurso ordinário em processo sumaríssimo, é que, pela CLT, no rito sumaríssimo, é possível um voto bem conciso, só com a certidão. Não é preciso fazer um acórdão. Então, em se tratando de ROPS, basta uma certidão. Se for mantendo o voto, se não for negado provimento, só manter a decisão recorrida pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Quando der provimento, é uma fundamentação concisa. Então, inscrito para a sustentação oral, o doutor Fábio Emanuel Linhares Franco, a quem conceda a palavra. Excelência, havendo prevalência do voto do relator, é desnecessária a sustentação. Se tiver divergência, eu asseguro a palavra ao senhor. Doutor Emerson. Não tem divergência, senhor presidente.
Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, excelência. O próximo agora é a sessão do Dr. Zé Eduardo. É o processo 04. É o 10.207. Recorrente SA, Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, e recorrido Vitor Reis Batista Ribeiro. Inscrito Dr. Alexander Cerqueira Martins pelo reclamado. Participa a doutora Maria Cecília como segundo votante e Dr. Luiz Otávio Renault como terceiro votante. Bom, eu sou relator nesse processo. Vigor Alimentos S.A., não é isso? Perfeitamente. Vitor Reis. É uma questão aqui que envolve indenização por danos morais, materiais, né? Um acidente de trabalho. Eu, em síntese, eu conheço do recurso ordinário interposto, no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Alexander Cerqueira Martins, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, pessoa na qual cumprimento os demais presentes. Senhor presidente, o apelo patronal, nesse caso aqui, versa apenas para redução do quantum fixado, seja com relação ao dano material, seja com relação ao dano moral e ao dano estético fixado. A premissa que pede aqui da tribuna que seja observada, especificamente nesse caso, senhor presidente, é que consta no laudo que a redução da capacidade laborativa desse reclamante ela não foi integral. Então, assim, há a resposta no laudo de que a perda da capacidade, utilizando a tabela da SUSEP, seria de 20%. Então, a gente entende, num primeiro momento, que, ao considerar o salário integral desse reclamante, houve um excesso na fixação do quanto. Considerou-se o salário integral do reclamante, ao passo que a perda da capacidade ela não foi integral. Um outro aspecto que pede-se na redução do quantum, no que se refere aí tanto ao dano moral, que foi fixado em 50 mil, quanto ao dano estético, que foi fixado em 10 mil, é porque, no que se refere especificamente ao dano estético, o que consta no laudo é que a lesão do reclamante ela para fins estéticos, uma cicatriz no seu pé esquerdo. Então, por esse critério, a gente sabe a dificuldade do julgador em fixar parâmetros da indenização, mas entende por outros processos que R$10 mil, especificamente neste caso, por se tratar de uma cicatriz no pé esquerdo, seria elevado. E outro aspecto seria até com relação ao dano moral, que foi fixado em R$50 mil, justamente por aquele critério de fixação do dano material. Ou seja, a perda da capacidade ela não foi integral, e sim no percentual de 20%. Então, são esses fatores, senhor presidente, que a reclamada gostaria de destacar da tribuna, para os demais votantes ousassem divergir da proposta de voto de Vossa Excelência para reduzir o quantum fixado, seja do dano material, seja do dano moral, ou seja do dano estético. Pois não, doutor. Eu vou pedir vênia para manter o meu voto, o valor fixado, que eu, inclusive, eu dei uma conferida, porque para fixar o que leva muito em consideração, evidentemente, a extensão do dano, a gravidade do dano, tudo isso é conferido. Mas, para a fixação do valor, porque isso é muito subjetivo, né? É um fato determinante, é o porte econômico da empresa, né? E eu acabei de vendo aqui, fazendo uma
gulgada, né, no porte econômico da Vigor Alimentos. Eu dou de cara aqui com do Diário do Comércio, anuncia um lucro líquido, o lucro líquido depois paga tudo, né? De 2000, esse ainda foi 2015. 2 bilhões e 100 milhões no primeiro semestre, isso é um lucro líquido. Então, eu vou pedir vênia, mas eu vou manter, haja vista o porte econômico da empresa. Doutora Cecília? Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Viu? Tem uma advogada que se inscreveu agora para apenas assistir o julgamento do processo da relatoria do desembargador Emerson. Doutor Emerson é o número 13 da pauta. É o 10.313/2016, agravante José Roberto Minto e agravado Arcades Logos S.A. Doutora Renata Cosso. Só assistir. Só esperando A advogada está inscrita por quem? Ela vai assistir? Reclamante. Tá certo. Só assistir, né? A palavra, o relator. Só estamos esperando aqui abrir a sala do relator. Abriu aqui. Sala virtual. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação, o pagamento de 1 hora extra por dia. Não, essa era outra, então. É o José Roberto Minto e Minerações e Minas S.A., é essa? Agora sim. É porque aqui estava aberto outro ainda. Achei que já... É um agravo de petição. Liberação de valores e execução provisória. Sendo o agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito, dando-lhe provimento para autorizar o levantamento da quantia referente aos depósitos recursais, custas pela executada no valor de R$ 44,26. É meu voto. Então, o relator está autorizando o levantamento dos depósitos recursais. Eu sou o revisor, estou de acordo. Desembargador... doutora Cecília? Sim, estou de acordo também. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, vamos terminar aqui. Deixa eu ver se tem muitos aqui do doutor Emerson. Acho que não tem. Tem algumas coisinhas. Então, vamos agora... Tem um advogado inscrito ainda em sustentação em processo físico agora? Tem. O primeiro inscrito é o doutor... É o processo número 8. É 1457, 2014. Procedência, 13ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes, Dimas Wagner Lamonier, recorrido, Caixa Econômica Federal. Doutora Maria Cecília, relatora, doutor Luiz Otávio Renault, revisor, e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito, doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente. É o número 8 da pauta. A palavra, relatora. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo autor. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para 1. Determinar o recálculo do adicional de incorporação vigente a partir de 1/10/96, excluindo-se o redutor utilizado pela CEF, entre aspas, a letra I. O cálculo, utilizando-se os termos da norma interna MN-RH 030401, folha 415 da CEF, passa a ser, ACF igual a MPF, folha 415. Encontrado o valor correto do adicional de incorporação, o autor faz jus às diferenças devidas, recompondo-se a remuneração a partir de então, com efeitos pecuniários sentidos no período imprescrito, sendo devidos também os reflexos em férias mais 1/3, gratificações natalinas, FGTS, APIPs e abonos. 2. Condenar a reclamada ao pagamento das diferenças do adicional de incorporação a serem apuradas sobre o novo valor previsto para a função gratificada de superintendente regional estabelecido pelo PFG 2010.
devidos ainda aos reflexos em férias, mais 1/3, gratificações natalinas, FGTS, APIPs e abonos. 3, declarar a natureza salarial da parcela denominada CTVA. Custas investidas no importe de R$500, calculadas sobre R$25 mil, valor arbitrado à condenação a cargo da reclamada, que com a publicação deste acordo fica intimada ao recolhimento. É o meu voto. Inscrito para sustentação oral, o advogado Dr. Kleber Alves de Carvalho. A quem consulta se aguarda o primeiro voto divergente. Sim, teria mais Tem dois alguma temas coisa objeto de pra- recurso, mas pode. não há necessidade, excelência, porque a matéria já é conhecida dessa turma, que diz respeito ao pleito da multa de 40% do FGTS, o aviso prévio e honorários indenizatórios. Então, a gente já conhece o entendimento da turma, então... Doutor De Renaud? acordo com o relator. Doutor Emerson? Estou acompanhando o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom, obrigado, excelência. Bom trabalho. Próximo é o número 1 da pauta. 261/2015, procedência segunda vara de Valadares. Recorrente. Ai, não vou saber fazer isso não. Hã? Spanish. Spanish. Spain English. E Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrito o doutor Geraldo Hermógenes de Faria Neto pela primeira recorrente. Tem um requerimento, né? É só um minutinho. Tem um pedido aqui de retirar de pauta, meter a Vossa Excelência. Senhor presidente, a parte já Com até voto de apresentou, Senalba. ele já até apresentou um requerimento igual a este semana passada, e eu já havia indeferido, a parte talvez não tenha tido tempo de receber a intimação do meu despacho, mas eu, inclusive, a secretária da sessão me apresentou, eu despachei na petição, mantendo esse despacho anterior, que eu ratifico aqui agora. Trata-se do seguinte, quer dizer, a parte, realmente há um vício procedimental aí em que, da decisão, salvo engano, de um embargo de declaração, a parte realmente não foi intimada para essa decisão. Mas acontece que, ato seguinte, no processo, houve, né, o recurso da outra parte, etc. e tal, e a parte do sindicato, salvo engano, e a parte foi intimada para contrarrazoar. Ou seja, quando ela veio nos autos para apresentar a contrarrazão, ela nada falou. A justificativa não está nessa petição, mas na anterior, é que como é um processo que corre no interior, a parte não foi lá para ver o processo, para analisar se tinha já decidido o ED, etc. e tal. Então, que por isso ela não requereu naquela primeira oportunidade, ela não alegou na primeira oportunidade o vício procedimental. E a norma é muito clara, cabe à parte alegar no primeiro momento que tiver no processo. Então, por esse fundamento, eu peço vênia, mas eu continuo indeferindo esse pedido de retirar de pauta e nulidade processual, que eu até... Aqui eu nem manifesto, porque como isso aconteceu em petição à parte, no voto não aprecia essa questão. Mas essa que é a situação. Houve um ED, uma decisão, a parte não é intimada, mas ela tem oportunidade para falar depois dessa nulidade, ou desse vício procedimental, e não se pronuncia a respeito disso. Manifesta no processo. Quando chega no tribunal, e ela reconhece isso, ela vai dar a verificar, digamos assim, a ter conhecimento de que foi julgado ED e que ela não se pronunciou a respeito e tal. Então, agora, para mim, extemporaneamente, vem pedir essa nulidade. Não, então, eu peço vênia, mas, então, como relator, quanto ao não pedido indefiro. de retirar de pauta, eu acompanho Vossa Excelência, doutora Cecília. Eu também. Eu também. Então, Vossa Excelência pode proferir o voto. Indo direto à conclusão, mais uma vez, senhor presidente. Estou conhecendo dos recursos interpostos pela primeira reclamada e pelo sindicato, e também pelo sindicato, e no mérito nego provimento
ao da reclamada e dou provimento ao do sindicato para acrescer a condenação ao pagamento do adicional extraclasse de 10%, previsto na cláusula 12ª das CCTs aplicáveis, com reflexos em repouso semanal remunerado, horas extras deferidas, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS, mantendo o valor da condenação, porque ainda compatível, e declara a natureza salarial do adicional extraclasse e seus reflexos, exceto quanto férias indenizadas e FGTS. É meu voto. Inscrito para sustentação oral, o doutor Geraldo Hermógenes de Faria Neto. Inscrito com qual parte, senhor Pelo advogado? Sindicato dos Professores. Simples, né? Boa tarde, excelências, senhores desembargadores, doutora Turma. O senhor advogado... Sindicato dos Professores, eu até estou requerendo nesse ato, excelência juntada de subestabelecimento. Pois não, no prazo deferido legal. para as 48 horas. Pois não. O senhor está satisfeito com o voto? Sim, ou quer... estamos satisfeitos com o voto, se não houver divergência. Tá, se tiver divergência, eu asseguro a sustentação oral. Perfeitamente, excelência. Eu sou revisor, eu estou de acordo com o voto. Doutora Maria Cecília? Eu também estou de acordo. Eu só sugeriria ao relator, caso ele acolha, a análise dessa preliminar de nulidade. Poderiam ser duas as saídas. Primeiro, não conhecer da arguição, porque fora do recurso, de forma extemporânea. Ou a segunda, como é matéria que pode ser conhecida de ofício, a despeito de alegação ter sido extemporânea, que nós conhecêssemos dela, porque já que houve uma denúncia e é matéria que deve ser apreciada, para rejeitá-la com os fundamentos que Vossa Excelência colocou aqui na sessão. Eu só não tinha colocado aqui, como a petição veio antes, eu despachei e já tinha indeferido, mandado intimar. Talvez não deu Mas tempo eu acho da que parte. constar no voto é eu não importante. sei, eu já Acho tenho que dúvidas, sabe por quê? A questão foi trazida fora do recurso. Isso. Então, a turma que se pronunciou em sessão sobre a questão indeferiu. Pois é, mas aí não consta do acórdão? Eu só Bom, tô deixa a critério do Eu tô relator. só ratificando. Para mim, se ficar aqui em ata, para mim está resolvido. E a questão da nulidade foi enfrentada lá? Foi, lá eu falo, com base no artigo. A única questão é que tem que constar da ata, porque a turma Não, está em ata vai ratificando. constar, né? Está ratificando essa decisão. Quer dizer, é uma decisão colegiada de qualquer forma. Mostre isso rapidamente, sucinto. Eu Que colocaria. a turma ratificou o meu Vossa Excelência despacho de que indeferimento. conduz o voto, como que entender melhor. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Pode ser na certidão, né? Eu ainda na certidão. Acho que vale a pena vale. colocar. O próximo é o número 5 da pauta, 1500-2013, procedência 17ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes Cláudia Pessoa de Andrade e Multiplan, Empreendimentos Imobiliários S.A. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Maria Cecília revisora e doutor Luiz Otávio Renault é o terceiro votante. Inscrita a doutora Jéssica de Castro Cardoso pelo reclamante. É o 5 da pauta. Bom, a matéria aqui, indenização por dano moral, né? Classificação de prova oral. Termo inicial do contrato, multa, seguro-desemprego, base de cálculo de férias, recebimento de imposto, retenção de diferença, horas extras, prescrição do FGTS, honorários advocatícios, contribuição previdenciária, aviso prévio indenizado. Bem, diretamente à conclusão, eu conheço dos recursos ordinários interpostos por ambas as partes, exceto a preliminar de nulidade da sentença por cessamento de defesa suscitada pela ré. No mérito, a ambos dou provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar a confissão e ao do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes obrigações. A. Fazer constar da carteira de trabalho o período de 1/10/2007 a 24/1/2013. B. Entregar a referida guia no prazo de 5 dias após a intimação do trânsito julgado, sob pena de indenização substitutiva do valor respectivo. Vamos colocar aqui, ó, a intimação da guia, em vez de respectiva guia, a guia do seguro-desemprego. E põe respectivo aqui no final. Inverte a ordem aqui. C. Computar a base de cálculo de férias pela média duodecimal do período aquisitivo. D.
computar a base de cálculo de 13º salários pela média duodecimal do ano civil, observada a proporcionalidade dos anos incompletos, quais sejam 2007 e 2013. E dou provimento ainda à reclamante para ressarcir a ela todos os tributos por essa recolhidos em razão da prestação de serviço, como for apurado em liquidação. Mantém o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. Inscrita para sustentação oral, a doutora Jéssica de Castro Cardoso, pela reclamante. Está satisfeita com o voto ou deseja fazer alguma observação? Boa tarde. Satisfeita. Se não houver divergência... Eu garanto a palavra, senhora. Por favor. Doutora Maria Cecília. Na verdade, eu estou analisando aqui, não fiz divergência escrita, mas eu estou analisando que essa questão das férias pelo período aquisitivo não é o que eu tenho feito nos meus votos. Porque o período aquisitivo pode estar há 24 meses antes. Aqui ela está falando, olha, as comissões desse último ano foram as minhas piores. Então, no período aquisitivo, ela teria tido maiores. Mas o normal não é isso, é que o empregado tem um reajuste e, ao final, ele tenha o salário do período concessivo como maior remuneração para pautar o pagamento dessas férias. Então, eu não tenho dado pelo período aquisitivo. Eu entendo que, se as férias são dadas hoje, a gente olha a média dos 12 últimos meses. Eu negaria provimento nesse aspecto. Peço desculpas por não ter percebido isso antes, mas é assim que eu tenho feito nos meus votos. Pois não. Então, asseguro a palavra à advogada se quer sustentar somente a respeito sobre o período aquisitivo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, para ela prejudica. Só um momento, por favor. A comissão dela, ela fala que os 12 últimos meses foi ruim. No caso específico dela, prejudica. Mas aí você tem que ter um critério, você não pode oscilar de um para outro. Hã? Pode adiantar, então. Não precisa nem sustentar. Bom, eu vou... Nesse caso, a gente também entendeu que era prejudicial para ela, né? E requereu que fosse observada as melhores comissões que ela teve. Essas ponderações da Maria Cecília, eu vou refletir sobre elas, mas nesse voto aqui eu vou pedir vênia para manter meu posicionamento. E, jogador... Eu também vou refletir, mas vou acompanhar Vossa Excelência. Então, fica parcialmente, prevalece o voto do relator, parcialmente vencida a desembargadora Maria Cecília, revisora, quanto ao período aquisitivo. Obrigada. Então, vamos terminar os processos físicos, eu não vejo nenhuma divergência. Ficam julgados todos os processos físicos à unanimidade, inclusive em base de declaração, nos termos do voto relator. Sim. Os respectivos relatores. Então, ficam todos julgados.